bem-vindos a mais um TV UERJ Esportes. Hoje a gente vai comentar sobre a 6ª rodada da Taça Rio, né? Então vamos começar logo falando sobre o Flamengo. O Flamengo que no Engenhão enfrentou o Resende no sábado. Todos os cariocas jogaram no sábado, né? No sábado por causa do jogo do Brasil no domingo. E o Flamengo deu uma goleada, né, no Resende. 4-0. Deu uma goleada, 4-0, né? E fez um primeiro tempo ruim, como estavam sendo os jogos do Flamengo, mas no segundo tempo parece que o time se acertou completamente, fez 4 gols, os 4 no segundo tempo, destruiu o time do Resende e se vingou definitivamente da semifinal da Taça Guanabara, né? Bom, o Flamengo que está crescendo na hora certa na competição, que pelo que parece vai se classificar aí para as finais e começa a chegar mais forte. Ele parecia ser a 4ª força aí do Campeonato Carioca, hoje já parece ter mais equilibrado, assim. Não sei se foi o salário pago. O clima melhorou então na Gávea, né? A vitória, os salários mais... Os salários acertados. Só 3 meses. Tá bom. Dá pra aguentar 3 meses. Vamos falar então do segundo jogo que teve no sábado, que foi o Vasco jogando em Volta Redonda contra o Volta Redonda, ganhou de 5-3. O Vasco que não jogou com o Carlos Alberto, né? Fez ali uma falta. Faz falta, o Carlos Alberto faz falta no time do Vasco, porque o time do Vasco é muito rápido e o Carlos Alberto liga bem esse contra-ataque com velocidade. Mas o Vasco também passeou em Volta Redonda, fez 5-3, até tomou uns gols de bobeira, assim, mas é porque a vantagem era muito grande e ele pôde ficar confortável. O Vasco tomou o primeiro gol, né? Acabou saindo atrás do marcador, mas depois levou o jogo bem. O Vasco que dos 5 gols, 4 foram golaços, né? O Vasco fez bonitos gols, com chutes de fora da área, jogadas trabalhadas. Acho que é um time mais forte. E os 3 gols do Volta Redonda foram falhas do Vasco, da zaga do Vasco? Foram falhas porque o time do Vasco parece que relaxou um pouco nesse momento da competição, né? Mas também está sobrando, né? Vasco e Fluminense estão sobrando no grupo A do Campeonato Carioca e já ganharam todos os clássicos que jogaram até agora. Então esse grupo A está sobrando. Acho que Vasco e Fluminense são os favoritos para conquistar a Taça. O Vasco joga então contra o Macaé, também vai jogar sem o Carlos Alberto, né, que continua machucado, e parece aí que o Aloísio, né, o ex do São Paulo, vai pintar aí para reforçar o Vasco na Série B. Pode ser que pinte, né? É um jogador bom, que vai ser importante, um centroavante desses que põe a bola para dentro, trombador para disputa da Série B, é importante ter um jogador desse tipo. Bom, isso mesmo. Então vamos falar agora sobre o grande clássico de sábado, que foi o Fluminense contra o Botafogo. Eles se enfrentaram no Maracanã e o Fluminense começou não, né? Levou um gol no segundo tempo. Levou um gol no segundo tempo, aos 30 minutos. E venceu, foi uma bela virada do Fluminense, 2-1. Fluminense, para variar, leva um gol, né? Acorda e resolve o jogo. Já é a 5ª partida consecutiva que isso acontece. Confesso que eu, como tricolor, quando o Fluminense levou o gol do Botafogo, eu já vi aquele filme de novo, meu Deus, não pode perder de novo pro Botafogo. Mas acabou que o Fluminense honrou a escrita de virar todos os jogos nessa Taça Rio e virou mais um, dessa vez contra um time grande, dessa vez contra o Botafogo. Clássico que chamou a atenção pelo pequeno público, apesar das duas torcidas não serem torcidas grandes, mas esperava mais público, estava chovendo no dia também, né? Isso diminuiu um pouco. E o Fluminense agora está nadando de braçada também, né? No grupo A, já classificado. Já o Botafogo, que já está classificado para a final, né? Já que foi o vencedor da Taça Guanabara, está correndo o risco aí de ficar fora das semifinais da Taça Rio. É verdade, o Botafogo se tropeçar mais uma vez, corre sério risco de ficar fora, porque o grupo B está muito embolado. O Botafogo tem 10 pontos, o Bangu também tem. E o Flamengo está com 13 pontos, mas ainda joga contra o Fluminense. Esse grupo tudo pode acontecer, mas acredito que o Flamengo deu um grande passo para chegar às semifinais nesse final de semana. Vamos esperar aí a próxima rodada para a gente ver como é que isso vai se definir. Bom, agora a gente vai falar com o Rafael, que está ali no nosso computador, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o jogo da seleção, né? A seleção brasileira enfrentou o Equador. Fez vergonha, Rafael? Olha, primeiramente, olá Bia, olá Thiago. Bom, vergonha não fez, mas também não fez bonito, né? Na verdade, ontem foi realmente o jogo da seleção brasileira contra o Equador. O placar foi de 1-1 e a atuação do Brasil a gente pode classificar como não empolgante, né? Bom, o Brasil ele teve algumas dificuldades e o Equador ele atacou bem mais e teve muito mais finalizações do que a nossa seleção. O Dunga, numa coletiva de imprensa, ele disse que isso era normal,
porque devido à altitude, a problemas de fuso horário, ele até falou com jornalistas que se eles fossem jogadores, eles saberiam do que ele está falando. Enfim, dessa vez uma coisa que geralmente não atrapalha, atrapalhou. Eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso, né? Eu acho que a seleção brasileira já deveria estar... eu acho que a seleção brasileira já deveria estar acostumada, né, com essa famosa altitude, só que joga tanto lá fora e até hoje eles não se acostumaram e é sempre a mesma desculpa nos jogos que o Brasil joga aqui na América do Sul, né? Eu acho que até há um pouco de verdade nisso que o Dunga está falando, mas os jogadores do Equador, o time do Equador, só 2 jogadores do time titular do Equador jogam em Quito. Todos os outros jogam na Europa ou em outros lugares da América. Também estão desacostumados. Estão desacostumados, também vão sofrer com a altitude, não tem as hemácias, não tem tanta hemácia quanto quem mora lá. O ar é um pouco mais rarefeito, enfim. Mas com toda essa situação, o que acabou indo na contrapartida de toda essa situação foi o goleiro, o Júlio César, que ele realmente foi bombardeado no jogo de ontem e ele foi o grande nome da seleção no jogo contra o Equador. Ele realmente sofreu um gol aos 44 do segundo tempo, mas para vocês terem uma ideia, né, aos 15 minutos de jogo do primeiro tempo ele já tinha feito uma média de 7 a 8 grandes defesas. Então o cara, ele trabalhou bastante, assim, e quando foram falar isso pra ele, olha, cara, você foi muito bem, olha, parabéns, você é o melhor do mundo, ele se recuou um pouquinho, ele disse que não, que ele fez só o trabalho dele, né, mas quem é bom é sempre modesto, né, ele mostrou o valor dele, né, o que aconteceu. Júlio César, que a modéstia não é uma das suas características mais presentes, mas eu acho que hoje ele se garante tanto como goleiro da seleção brasileira que ele está se dando até o luxo de ser modesto. Porque quando o cara não tem tanta segurança assim, ele gosta muito de falar de si e tal. Sei que hoje, para se garantir, hoje em dia o Júlio César não precisa mais disso, é atualmente o maior goleiro do futebol mundial, indiscutivelmente. Bom, só pra gente finalizar então, falar rapidinho, porque o nosso tempo tá acabando, sobre o GP da Austrália que aconteceu, não é isso? Isso, é verdade. O GP da Austrália aconteceu no último domingo, né? E teve o nosso Rubens Barrichello, ele chegou em segundo lugar, né, no GP da Austrália, ficando atrás apenas do seu companheiro de equipe, a nova equipe, na verdade, que é a Brown GP, o Jensen Button, né? E ele ainda comentando sobre o novo companheiro, ele disse que acha que a relação dele com o Jensen é mais tranquila, é mais honesta do que com o Michael Schumacher, na verdade, né? Porque ele falou que pelo menos com ele eles vão poder disputar justamente quem é o primeiro e quem é o segundo lugar, quem pode ganhar de verdade. Será? Será que a equipe não vai novamente colocar o Rubinho para aquela posição que ele já está acostumado? Eu acho que o Rubinho, cara, ele tem um problema sério com o Schumacher, que é uma inveja que ele tem que ele guardou pra ele, sabe? Um sentimento que ficou guardado nele. Você pergunta pro Rubinho, como é que foi seu dia, Rubinho? Ele fala, foi bom, mas enquanto o Schumacher. Poxa, acho que ele tinha que superar isso e se firmar contra o outro. Ele foi vice-campeão mundial várias vezes. Ele é um vice-campeão mundial, entendeu? Ele tinha que ter mais confiança em si mesmo. Parar de falar do Schumacher. Tá com uma equipe aí que tá sobrando, pelo menos por enquanto as outras equipes ainda não colocaram aquele negocinho no carro, faz o carro andar mais e tal. Vamos ver, aproveita a onda, Rubinho. Aproveita, para de falar de Schumacher. Então, alguma consideração final? Não, é só uma última informação, que com esse jogo do Brasil, voltando ao assunto do Brasil, ele ficou no 4º lugar na tabela de classificação nas eliminatórias da Copa. A última vaga, né? Exatamente, a última vaga. Tá perigando, hein? Tomar cuidado. Bom, então vamos torcer pro Brasil melhorar aí nessas classificações, nessa etapa classificatória, e a gente fica por aqui. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que não. Então, até uma próxima edição. Até.